Meus irmãos, muito bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas nessa manhã. Queremos dar início ao nosso culto. Nós queremos iniciar o nosso culto nessa manhã, então, com alegria no nosso coração. Quero convidar você, Senhor nosso Deus, a Tua palavra diz que Tu não estás longe para que não possa ser achado. Pelo contrário, a Tua palavra também diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Nós queremos nessa manhã, debaixo dessa pequena palavra do profeta Isaías, nós queremos também dizer que aqui para nós é um lugar de encontro. Um lugar de encontro contigo, também com certeza um lugar de encontro com as pessoas, um lugar onde o Senhor fala conosco, e um lugar, ó Deus, onde a Tua palavra vem ao nosso encontro. E nessa manhã, mais do que qualquer outra coisa, nós esperamos que essa palavra venha a tocar o nosso coração, venha fazer diferença nas nossas vidas, venha se manifestar nas nossas vidas. Assim nós te pedimos, assim nós oramos, assim nós te buscamos nesse momento, desde já agradecidos por tudo que o Senhor vai fazer e operar nas nossas vidas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. E nos reunimos como sempre o fazemos, no nome do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Para nossa reflexão nessa manhã, para nosso tempo de refletirmos sobre a palavra de Deus, estamos chegando sim, já bem próximos do final de ano. A gente já está em meados de novembro. Não sei para você, mas para mim esse ano voou, passou muito, muito rápido. Eu sei que isso é um clichê, né, dizer que o ano passou rápido, mas de fato foi um ano atípico em vários sentidos, e nesse horizonte, de fato, esse ano passou muito rápido. E nesse ano nós havíamos nos proposto a falar, ao longo de todo esse ano, na direção de uma espiritualidade contagiante. Nós havíamos estabelecido algumas metas centrais. Entre essas metas estava, por exemplo, esse projeto que nós fizemos na Serrinha. Nós sonhávamos como comunidade em fazer algo, em realizar algo em conjunto, algo de toda a comunidade, que pudesse ajudar as pessoas, que pudesse ter um impacto na vida de pessoas, e nós estamos caminhando nessa direção. Talvez vários dos objetivos que nós traçamos para esse ano foram parcialmente alcançados, mas nesse final de ano eu gostaria de falar um pouquinho de novo sobre algumas questões envolvendo a nossa tarefa, a nossa missão. Nossa missão aqui, eu não falo da maneira mais genérica, né? A missão de todos os cristãos, de todas as igrejas. Eu gostaria de mergulhar um pouquinho mais na nossa missão como comunidade, naquilo que a gente estabeleceu como missão. E eu gostaria de fazer algumas reflexões e compartilhar ao longo dessa reflexão acerca da nossa missão, compartilhar coisas que a gente faz, que tem feito, e que às vezes não é nem do conhecimento da grande maioria das pessoas que frequenta essa comunidade, porque não participam das reuniões de presbitério, porque não estão envolvidos diretamente nas questões administrativas da comunidade, então nem sabem que essas coisas existem, não sabem que elas acontecem, e se ouviram falar foi de uma maneira muito esporádica. Então nesses últimos cultos desse mês de novembro, quem sabe ainda no início de dezembro, eu gostaria de compartilhar algumas questões relacionadas a isso. O grupo que se reuniu no ano de 2018, tentando sonhar a comunidade e estabelecer um plano para a comunidade, ele chegou a um consenso de que a nossa missão seria ser um ambiente de vida plena e ação transformadora, fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo.
ser um ambiente de vida plena e ação transformadora fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo. E nessa manhã, eu quero começar com a primeira palavra. Eu quero começar com esse verbo que nós escolhemos para iniciar a nossa declaração de missão. Nós queremos ser. Foi assim que nós começamos a escrever a nossa declaração de missão. Nós queremos ser. E a primeira afirmação que eu gostaria de fazer nessa manhã, antes de nós abrirmos um texto bíblico, é de que, de fato, Deus, Ele está mais interessado em nós do que naquilo que nós podemos fazer. Muitas vezes as pessoas fazem essa pergunta, é muito comum que as pessoas façam essa pergunta, às vezes pessoas que estão iniciando a sua caminhada, elas perguntam: o que Deus quer de mim? E em primeiro lugar, não é o que Deus quer de você. Em primeiro lugar, Deus quer você. Não aquilo que você possa dar, mas você mesmo. A primeira obra de Deus tem a ver conosco mesmo. E quando nós falamos, por exemplo, do Espírito Santo que é derramado no meio da igreja, que habita no meio da igreja, que é a presença viva de Deus no meio da igreja, o Espírito Santo, ele tem duas obras principais, ele tem dois horizontes principais nos quais ele age na nossa vida. Em um deles é que ele forja uma nova natureza. Existem essas expressões dentro do Novo Testamento: nós somos regenerados, nós somos gerados de novo, nós somos recriados, somos nova criatura. E vinculado a isso, existem falas do apóstolo Paulo, por exemplo, descrevendo o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estas coisas estão ligadas ao caráter, aquilo que Deus está fazendo em nós. Em outro lugar, em Efésios, no capítulo 4, e nós abordamos esse texto bíblico de maneira um pouco mais próxima, especialmente no mês de maio desse ano, quando nós falamos sobre maturidade no nosso último retiro com o Carlinhos. Lá existe aquela expressão tão bonita de que a obra de Cristo em nós nos conduz à perfeita varonilidade. E essa expressão nada mais quer dizer do que a obra de Jesus em nós nos faz ser os seres humanos que Deus nos fez para ser. Portanto, quando a gente diz que nós, como comunidade, nós queremos ser, e logo ao lado vem essa expressão, um ambiente de vida plena, que ainda é uma matéria para uma próximo momento, mas quando nós estamos falando de ser um ambiente de vida plena, nós estamos falando de nos tornarmos uma igreja que gesta pessoas para serem os seres humanos que Deus nos criou para ser, que faz com que nós alcancemos a humanidade com a qual Deus nos criou para ser. Nada mais, nada menos do que isso. E por isso o modelo é o ser humano perfeito, Jesus Cristo. É por isso que é na medida da plenitude de Cristo que essa perfeita varonilidade, que essa maturidade é alcançada. Segundo Efésios capítulo 4. Deus está interessado, em primeiro lugar, em nós. Num segundo momento,
esse mesmo Espírito Santo de Deus que opera essa regeneração, que opera essa nova criação, que opera essa transformação, que frutifica nas nossas vidas em amor, alegria, paz e etc., como já citamos, ele também é o mesmo que nos capacita, que nos empodera, que derrama dons, que distribui ferramentas para que nós possamos servir a Ele no mundo, na vida das pessoas. O grande problema e existem problemas diferentes que nós podemos apontar, mas o grande problema é, por exemplo, quando existe o exercício de dons, mas não existe o fruto do Espírito. E é sobre isso que esse texto que nós vamos ler agora fala. Sobre o exercício daquilo que Deus deu, sem que haja a transformação que precisa acontecer. Então, ser é algo que vem antes do fazer e vem antes do ter. O fazer, o ter, quando não são fruto do ser, eles podem camuflar, podem imitar, podem até mesmo dispensar e podem até matar o ser. A fé cristã, essencialmente, ela é operosa, ela é atuante, ela é inevitavelmente frutífera. Lembro aqui de novo Tiago capítulo 2, que nós temos lembrado assim insistentemente ao longo do ano. A fé sem obras é morta. Não existe fé sem obras. Em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim o quê? O que é a fé cristã? O que é estar em Cristo? É uma fé que atua pelo amor. É uma fé atuante através do amor. Contudo, isso também precisa ser colocado dentro da mesma balança. São duas tendências que a gente pode em algum momento percorrer na nossa caminhada cristã, a gente pode tombar para um lado ou para o outro. O ativismo também pode maquiar uma superficialidade de uma fé sem fundamento no Evangelho. A gente pode achar em algum momento que é uma igreja viva porque tem muitas atividades acontecendo. Eu falo isso porque, em certo sentido, isso faz parte da minha experiência. Eu trago isso à tona para quem esteve no nosso seminário lá do PDC, está lembrando que eu estou trazendo algumas coisas que eu já tinha falado numa reunião lá do PDC no ano passado, né? Mas eu trago isso à tona porque realmente eu já vivi alguns momentos assim de extremo ativismo dentro de comunidade cristã. E de fato, junto com esse ativismo, nós experimentamos também crescimento, a gente experimentou muitas pessoas sendo agregadas, chegando à comunidade, e as coisas pareciam muito boas, pareciam excelentes, pareciam ótimas. Mas de repente surgiram conflitos, surgiram dificuldades, surgiram modos diferentes de entender a condução da comunidade. Não eram teologias diferentes, eram apenas práticas diferentes dentro da comunidade. E de repente surgem disputas de poder. Fortes disputas de poder. E uma igreja pujante, crescente, com um bom testemunho na cidade, de repente se transforma numa comunidade onde as pessoas estão magoadas, feridas, brigadas umas com as outras, acusando-se mutuamente, com dificuldades inclusive entre familiares, em função de posicionamentos envolvendo a comunidade de fé. E quando eu olhei para aquilo, eu disse:
que a gente experimentou não foi um crescimento genuíno, de fato, a gente experimentou um inchaço, a gente experimentou uma camuflagem de maturidade, mas se nós fôssemos maduros, isso nunca teria acontecido. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios, né? A primeira carta aos Coríntios. É muito interessante o tom dessa carta, é talvez uma das cartas mais polêmicas que eu quero dizer, é porque o apóstolo Paulo, praticamente em todo a sua escrita, ele só lida com os problemas da igreja de Corinto. É diferente, por exemplo, da carta aos Romanos, em que ele não está escrevendo para resolver problemas, ele está escrevendo para apresentar aquilo que ele crê acerca do Evangelho. Então, elas têm um tom completamente diferente. E a carta de 1 aos Coríntios, é interessante que a gente chega lá no capítulo 12, 14, e a gente percebe que era uma igreja que tinha muitos dons, em que as pessoas falavam em línguas, as pessoas profetizavam, as pessoas tinham dons extraordinários. Ele fala desses dons extraordinários e tenta orientar essas pessoas a lidar com esses dons extraordinários. Mas no capítulo 3, ele diz: eu não pude falar a vocês como adultos, eu tive que dar leite a vocês, porque se há brigas e há rixas e há esse tipo de coisa, então isso significa que vocês não cresceram, não são amadurecidos na fé. E era justamente essa situação que nós tínhamos, que eu vivi em grande medida em um outro espaço por onde eu passei. Então isso me fez dar conta de uma maneira muito forte de que eu precisava sempre ficar atento para que o ativismo não fosse maquiado com superficialidade de uma fé sem fundamento no Evangelho. E queridos, eu estou falando isso para a gente descrever o que significa ser, para descrever o que Deus quer fazer conosco. Eu não estou dizendo que seja o nosso caso, ou que eu esteja vendo isso acontecer entre nós também, não é isso que eu estou tentando falar. Não estou tentando usar o exemplo lá para dizer que a mesma coisa está acontecendo aqui. Nada disso. Não acho que, por exemplo, o que nós estamos fazendo no projeto Cor em Ação seja ativismo, nada disso. Eu acho que o processo é completamente diferente. Eu estou apenas tentando descrever e mostrar que o ser é inegociável, que ele não pode ser substituído por um mero fazer, por um mero ativismo, ok? É apenas isso. Não é uma crítica ou alguma coisa assim àquilo que nós estamos vivendo ou experimentando. Pelo contrário, ok? É apenas uma descrição do que é o ser que nós estamos buscando. E situações assim, elas aparecem descritas também no capítulo de Mateus, no capítulo 7 ali, de 15 a 27, e o tema aqui fala sobre falsos apóstolos. Não é sobre esse o nosso tema, mas aqui a gente consegue perceber essa diferença entre o ser e o fazer. E esse texto nos ajuda, nos dá alguns elementos importantes. Então, Jesus, no meio do Sermão da Montanha, ele dá uma advertência dizendo: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Existem pessoas que conseguem fazer essa maquiagem, mas que nunca foram regeneradas, que nunca foram transformadas. Elas estão a serviço de Deus, mas elas não são de Deus. Consegue perceber isso aqui? Elas estão tentando fazer algo para Deus, talvez até com um certo grau de honestidade e sinceridade, mas elas não são de Deus. Elas têm ferramentas nas mãos, são profetas, têm uma função, mas no seu coração não houve a mudança que precisava acontecer. E aí Jesus diz: vocês os reconhecerão por seus frutos, porque num primeiro momento não dá para distinguir uma coisa da outra. Pode alguém colher uvas de um espinheiro
ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vejam, que ferramentas têm essas pessoas? Profetizam, expulsam demônios, realizam milagres. Mas Jesus não os conhece. Isso é impressionante. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. 3 coisas a serem consideradas. Essas pessoas descritas aqui por Jesus têm frutos. Ele diz, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Então eles têm frutos, mas eles são azedos. Não são frutos bons. Os falsos profetas produzem obras extraordinárias, podem até profetizar, expelir demônios, realizar curas no nome de Jesus. Mas o fruto, no final das contas, não é bom. Não é bom. Eu poderia falar muito sobre isso aqui, mas não quero me alongar, porque eu acho que também são coisas bastante óbvias para nós. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que têm capacidades extraordinárias, têm um discurso extraordinário, mas o caráter não acompanha na mesma medida. Em segundo lugar, o texto diz que esses homens, eles têm uma linguagem piedosa, mas na prática eles são rebeldes. Porque o texto diz que eles falam Senhor, Senhor, mas eles não fazem a vontade do Pai que está nos céus. Eles dizem Senhor, Senhor. Por isso Jesus fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, com a boca eles declaram a Jesus como Senhor, mas na prática Jesus não é o Senhor deles, eles são os seus senhores, eles fazem o que eles querem, eles vivem como eles querem. Então Jesus não é o seu Senhor, eles são os seus senhores. Então há uma linguagem piedosa, mas a prática não acompanha essa mesma piedade. É uma confissão correta, mas não se movem a partir dessa confissão. E o caminho para o ser, segundo, e é isso que realmente nos interessa dentro desse texto, que nos mostra justamente o quanto a gente pode, nos nossos processos, nas nossas caminhadas, comunitárias ou individuais, esse texto apenas nos mostra, o tema aqui não é falsos profetas, a questão do texto aqui é justamente para nos mostrar o quanto nós podemos ser capazes de desconectar o ser do ter. O quanto um pode ser uma coisa completamente diferente da outra. E o caminho para o ser, segundo Jesus, nessa parábola tão simples, tão singela que ele conta no final do Sermão da Montanha, é de que a gente precisa ouvir e praticar. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha.
E o tempo vai ficar ruim, e a chuva vai vir, e os rios vão subir, mas como a casa está sobre a rocha, ela não vai cair. Mas ele também fala de pessoas que também ouvem, mas não praticam. E nesse caso, também uma casa é construída. E a diferença entre uma casa e outra casa só aparece no momento em que a tempestade chega, quando as chuvas vêm. É só nesse momento que a gente vai perceber aonde a casa está construída, porque quando se olha de fora elas parecem iguais. Não há diferença entre elas. E essa é a diferença entre o ser que produz um fazer, ou um fazer desconectado de um ser. Às vezes isso parece igual, porque quando nós olhamos de fora, parece tudo a mesma coisa. A gente só enxerga aquilo que é exterior, aquilo que é palpável, aquilo que é visível. A gente não consegue saber se existe um ser por trás daquilo. E nem temos essa obrigação. Essa obrigação é de Deus. A gente só percebe isso muitas vezes pelo resultado, pelo fruto, ou por momentos em que as tempestades chegam. A nossa espiritualidade, segundo Jesus, pode ser uma casa construída sobre a rocha ou sobre a areia, e o tempo, literalmente o tempo, o dirá. Terminando essa mensagem nessa manhã, esse ser tem a ver com aquilo que somente Deus, por meio do seu Espírito, pode fazer em nós. Esse ser não é uma resposta. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio não são uma resposta que nós damos para Deus. Isso é obra de Deus em nós. Isso não é uma virtude que Deus está mandando você desenvolver para Ele. Isso é uma obra que Ele precisa fazer em nós. Não é algo que nós podemos fazer, não é algo que nós possamos produzir. O que nós podemos fazer, em grande medida, é nos darmos conta de que Deus está interessado em gerar esse ser humano, segundo a medida da plenitude de Cristo. Que esse é o alvo maior que Deus tem para cada um de nós. E aí, fazer com que isso se torne parte da nossa busca. E nós podemos olhar para a nossa vida e dizer: onde Deus está trabalhando na minha vida? Onde Deus está mexendo comigo? Aonde Deus está produzindo arrependimento dentro de mim? Aonde Deus está me incomodando com as sombras da minha alma e me chamando para a luz? A caminhada cristã tem a ver com esse mergulho nessas coisas. Tem a ver com a identificação dos nossos ídolos. Tem a ver com nos darmos conta a partir do espelho da palavra de Deus, nos olharmos para o espelho da palavra de Deus e enxergarmos as nossas feiuras e as admitirmos e buscarmos em Deus a mudança e a transformação das nossas vidas. Estas coisas não têm a ver com uma resposta, essas coisas são um pressuposto da resposta que nós damos. Isso é uma obra de Deus. Se nós podemos produzir essas coisas a parte do Espírito Santo de Deus, então nós estamos entendendo as Escrituras meramente como um conjunto de regras e de conselhos. Mas não é isso que ela é. Não é isso que é a fé cristã.
não é um conjunto de regras e conselhos morais, e eles estão presentes, mas ela não se reduz a isso. O ser tem a ver com algo que Deus opera em nós. Em segundo lugar, eu coloquei aqui que podem haver dois extremos nessa caminhada que a gente deveria evitar. Uma é a postura de monge. É de quando você quer fazer esse mergulho para dentro, mas você transforma esse mergulho para dentro numa fuga da realidade que te cerca. É quando isso vira um ensimesmamento. É quando isso vira uma relação só você e o divino, e ela não se encarna, ela não tem reflexos nas suas relações, na sua vida cotidiana, ela não se esbanja para dentro do mundo, ela vira um intimismo. Existem pessoas que têm uma afeição por esta coisa de buscar a Deus, de mergulhar para dentro de si, às expensas de outras realidades para as quais Deus nos chama, inequivocamente no Evangelho, que tem a ver com as pessoas, com o próximo, com o mundo que nos cerca. E a outra postura, num outro extremo, talvez a de, eu dei esse nome assim, não sei se ele é feliz o suficiente, mas quando a nossa relação com Deus passa a ser apenas como se fosse de assistente social, no sentido em que as coisas para fora de nós todas importam, e a gente quer salvar o mundo e não consegue dar um passo sequer no processo de mudança e transformação de si mesmo. E a gente foge do espelho que nos mostra quem nós somos, tentando arrumar a feiura que está para fora de nós, porque isso é uma forma de negar a própria feiura que está para o lado de dentro. Essa é a outra postura inversa. O monge só quer orar. O assistente acha que oração não é necessário. E o Evangelho, ele me parece que ele conjuga de uma maneira formidável essas duas coisas. Jesus cuida das pessoas, Jesus atende as multidões, Jesus ele é sensível com as dores das pessoas, Jesus está ali ajudando os pobres enquanto caminha. Ao mesmo tempo em que ele tem momentos em que ele chama os discípulos e diz: vamos a um lugar à parte e vamos orar. Em vários momentos ele mesmo se retira do meio dos discípulos e vai para o deserto porque ele vai orar. Porque ele faz o que ele faz em profunda comunhão com Deus. Portanto, uma coisa não exclui a outra de forma alguma. As duas coisas, eu acredito de todo o meu coração que quanto mais nós oramos, mais nós também somos impulsionados por Deus a nos movermos em relação às necessidades das pessoas. Uma coisa motiva a outra. E eu termino perguntando nessa questão do ser: de que modo você percebe que Deus está trabalhando na sua vida, moldando o seu ser? Em que situações você tem percebido que Deus tem agido, Deus tem se movido na sua história? Sabe, às vezes não é confortável quando Deus mexe nas nossas vidas. Às vezes é confrontador. Não é bom ver-se e perceber suas próprias sombras. Isso pode ser assustador. Isso pode trazer medo. Isso muitas vezes traz desconforto. E na grande maioria das vezes, a gente, inclusive, foge dessas coisas. Às vezes a gente lida com essas questões da nossa alma, do nosso coração, nós lidamos mais ou menos do mesmo modo como nós lidamos com as nossas doenças.
E aqui eu me refiro principalmente aos homens, né? Quando que o homem procura médico? Quando está doendo, né? A gente procura o médico quando está doendo, quando alguma coisa não está certa. Aí a gente vai no médico. As mulheres entendem o que significa medicina preventiva, né? Ir antes que o problema aconteça. Nós temos uma dificuldade com isso, alguma coisa não casa na nossa cabeça. Médico está relacionado à doença, primeiro tem que ficar doente para depois ir no médico. Infelizmente, né? A grande maioria de nós homens, se não pensa, mas age assim. E se age assim é porque pensa de alguma forma assim, né? Que a gente faz o que pensa. E em relação à nossa caminhada, em relação à nossa transformação, em relação às nossas mudanças, a gente muitas vezes também faz do mesmo modo. A gente só vai lidar com os nossos problemas, a gente só vai lidar com os nossos pecados quando eles estão nos causando muita dor. Quando eles começarem a gerar muito desconforto, quando as consequências se tornarem muito graves. Enquanto não chegar num ponto crítico, a gente vai levando. A gente vai arrastando os nossos ódios, vai arrastando nossos rancores, vai arrastando os nossos problemas no casamento, a gente vai levando. Até que as coisas assumam um ponto em que a dor emocional se torna insuportável. Aí a gente vai atrás de algum tipo de recurso. O grande problema é que, assim como acontece em relação aos nossos corpos, pode acontecer de que quando a gente vai buscar ajuda médica, aí a coisa já ficou meio grave demais. Por exemplo, eu vou pular esse exemplo aqui, deixa para lá. Hoje em dia as nossas pregações todas vão para o YouTube, né? Então a gente tem que tomar um cuidado com os exemplos que cita, né? Mas a gente faz o mesmo processo em relação às nossas dores emocionais, né? A gente vai arrastando nossas tristezas. Enquanto não se instalar uma depressão que a gente não consegue mais levantar da cama, a gente não procura ajuda. A gente vai levando. E assim nós procedemos. E a mesma coisa a gente faz em relação à nossa vida espiritual. Não está legal, não está bom, mas dá para levando. Eu sei que Deus deveria estar transformando a minha vida, transformando meu coração, mas tem tantas prioridades, tem tantas coisas que acabam sendo colocadas na frente. Então, essa pergunta, de que modo você percebe que Deus está trabalhando, moldando o seu ser? Lembre-se, Deus quer você. Sim, Ele quer também usar você como instrumento do seu reino, no mundo, na vida das pessoas. Mas Deus quer você. Ele quer te conduzir a esse serviço, a essa entrega, a esse amor sacrificial, a partir de uma relação autêntica, profunda com Ele, em que você se move a partir de um profundo impacto que você sofreu, a partir do amor de Deus e do Evangelho que transformou a sua vida. Ele quer a mim, antes de querer o que eu prego, ou aquilo que eu aconselho, ou as outras coisas que eu faço como pastor, Deus está interessado em mim. Deus está interessado em mim. E isso não me desmotiva a trabalhar. Mas isso me dá um sossego de alma, isso me causa um
um desejo de estar na presença dEle, uma vontade de desfrutar dessa relação para a qual Ele me criou. Isso me anima, pelo contrário, a querer trabalhar mais ainda. Como dizia Lutero, hoje vou ter que trabalhar muito, portanto, eu vou orar muito. As duas coisas não se excluem, pelo contrário, elas se potencializam uma a partir da outra. Amém? Quero orar com vocês. Se você, assim como nós estamos, apenas feche os seus olhos e vamos ter um momento de oração. Senhor nosso Deus, quem nós somos? Lá nos Salmos, descrevendo os seres humanos, o salmista em certo momento diz: os fizeste um pouco menor do que os anjos. Somos imagem e semelhança de Deus. Quem nós somos? Quem nós deveríamos ser? E quem nós deveríamos ser, a resposta está em Cristo. Quem somos hoje, quem somos agora, a resposta está em Adão, no velho Adão. Mas quem nós devemos ser? Aqueles nos quais o Senhor deseja nos tornar, a resposta está em Cristo. E nessa manhã, a gente deseja orar, Senhor Deus, dizendo que nós queremos ser o que fomos feitos para ser. Como indivíduos e também como comunidade. Nós queremos ser um ambiente de vida plena. Nós queremos ser uma incubadora desses seres humanos que recuperam a sua imagem e semelhança perdida por causa do pecado, que são refeitos, são recriados, são nascidos de novo em Cristo Jesus. Senhor, nós nem sequer compreendemos todo o significado dessas palavras. Nós as repetimos porque elas estão escritas na Tua palavra. Mas nós sequer compreendemos a total dimensão delas. Que dirá vivê-la. Por isso nós oramos, Senhor Deus, para que essa Tua boa obra, iniciada em cada um de nós, mas em nós todos também como comunidade, como corpo, que ela continue de maneira poderosa e intensa. Nós oramos dizendo: Senhor, venha o Teu reino. Nós oramos dizendo: Senhor, derrama Teu Espírito Santo. Derrama essa graça imerecida sobre nós. Nós não queremos mais ser os mesmos. Nós não queremos mais ser apenas uma cópia daquele velho Adão. Nós queremos caminhar na direção da perfeita varonilidade, na medida da plenitude da estatura de Cristo. Nós queremos ser os seres humanos que o Senhor nos fez para ser. Em nome de Jesus, amém.